Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Jesus e a pesca maravilhosa. Nós estamos na fase aqui vendo algumas aparições de Jesus após ser crucificado e antes de subir aos céus. Gente, quando eu falo que eu passei muitos anos sem compreender nada da Bíblia, e quando o Espírito Santo começou a abrir o meu entendimento, por isso eu tive vontade de fazer o canal, porque eu falei, assim como eu passei muitos anos sem conseguir compreender a Bíblia, deve ter gente que também tem essa dificuldade. Então, daí nasceu o meu desejo de fazer esse canal aqui. Eu fui descobrir esses acontecimentos aqui há pouquíssimo tempo. Eu não fazia ideia que entre a cruz e Jesus subir ao céu, tinham 40 dias de várias aparições e milagres de Jesus. Talvez você esteja ouvindo e falando, nossa, mas isso é óbvio. Então, isso é para a gente entender como a falta de compreensão da Bíblia nos deixa ignorantes em relação às coisas de Deus, tá? Para você pode parecer óbvio, talvez você que esteja chegando aqui também não sabia disso. Então eu passei 20 anos sem ter conhecimento disso. Jesus, entre a cruz e subir aos céus, ele passa 40 dias aparecendo para diversas pessoas e operando milagres. E aqui é isso que a gente vai ver. Combinado? Bora lá. Depois disso, depois do texto anterior, né, que foi sobre Jesus aparecer para Tomé, né? Tomé duvidou e aí Jesus aparece para Tomé. Então, depois disso, Jesus apareceu novamente, isso que eu tô falando, tiveram várias aparições de Jesus, aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Ó, notinha de rodapé, letra B. Vamos ver o que a nota de rodapé nos traz de informação sobre este assunto. Isto é, Mar da Galileia. Mar da Galileia a gente conhece melhor, né? Então, por isso que é bom sempre ler a nota de rodapé, ela traz informações preciosas. Então, Mar de Tiberíades e Mar da Galileia, mesma coisa, já nos localizamos. Foi assim, então, vou contar aqui para vocês, João, né? Estavam juntos Pedro, né, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael é aquele que fala, né, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É esse aqui. E Caná da Galileia. Os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Então, tinham os discípulos com D maiúsculo, né, dos 12, e discípulos com D minúsculo, que eram seguidores de Jesus, mas não faziam parte dos 12 selecionados por Jesus. Então, tinha todo mundo lá. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Toda vez que eu vejo esse texto, eu penso em Pedro da seguinte maneira, tá? Eu não sei se eu tô certa na minha interpretação. Mas eu vejo que os discípulos, antes da descida do Espírito Santo, eles não tinham uma compreensão exata do que era a morte e a ressurreição de Jesus. Mesmo eles já tendo visto aqui Jesus, o texto diz que Jesus abriu o entendimento deles, né, dizendo que as profecias foram cumpridas. Então eu creio que Pedro aqui ele tinha uma compreensão do que aconteceu. Porém, nessa atitude dele de ir pescar à noite e tudo mais, eu entendo talvez uma falta de compreensão para o futuro. Quem já recebeu um chamado do Senhor sabe que tem hora que parece que o sonho acabou. E a nossa tendência é querer voltar para onde a gente estava antes do Senhor nos chamar. Como foi o chamado de Pedro? Ele estava pescando uma noite toda sem pescar. Quando ele chega de manhã lá, encosta o barco, Jesus pede o barco dele emprestado, prega, e aí diz para ele lançar a rede. E eles fazem a pesca maravilhosa. Pedro é chamado por Jesus. Então, onde Pedro estava quando Jesus o chama? Trabalhando.
como pescador. E aí aqui eu vejo uma tendência de Pedro de querer voltar para esse lugar, né? Por exemplo, bom, não deu certo, o mestre morreu, o sonho acabou, o mestre não tá mais aqui, não tem mais o que a gente fazer, vou voltar pro que eu fazia antes. E eu me entendo muito, Pedro, porque eu já passei por isso várias vezes. Deus me chamou para fazer uma coisa na minha vida. E todas as vezes que ficou difícil, a minha primeira tendência, a minha primeira coisa é querer voltar para o lugar onde eu estava quando Deus me chamou. Tá? Então eu tenho essa impressão aqui, que o sentimento de Pedro era esse. Versículo 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. De novo, Jesus aparece e eles não sabem quem é. Como com Maria, né? Jesus aparece para Maria Madalena, ela acha que ele é o jardineiro. Não reconhece. Aqui, mesma coisa. Isso aqui é proposital, tá, gente? Deus se revela a quem ele quer no momento que ele quer. Então, não reconheceram de propósito. Era a intenção de Jesus que não reconhecessem. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Aqui eu entendo que eles estavam na água e Jesus na areia, né? Na terra. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Foi exatamente a mesma ordem que Jesus deu para Pedro quando ele comissiona Pedro. No dia que Jesus chama Pedro, no dia que Pedro tem um encontro com Jesus, foi isso aqui que Jesus falou para ele. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O mesmíssimo milagre que Jesus fez no dia em que chamou a Pedro. O discípulo a quem Jesus amava, João, né? Ele fala de si dessa maneira. Disse a Pedro: é o Senhor. Então, quem reconheceu Jesus? João. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Então, eu entendo que Pedro aqui devia estar sem camisa, tá? Me dá a entender isso. Então, ele estava em alto mar, tirou a camisa, estava lá se esforçando, né? Então, ele veste a roupa e ele não quer esperar nem o barco voltar, porque a pesca estava lá, estava acontecendo, né? Ele se lança no mar, ele se joga de cabeça. Pedro, colérico, né? Sempre impulsivo. Os outros discípulos vieram no barco, ou seja, vieram secos, né? Pedro não aguentou, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Essa notinha de rodapé aqui, ela é de medida. Sempre que tem medida, o que acontece? Eles traduzem já para nossa tabela, né? Porque a gente usa, que fica mais fácil de entender. Então, esses 90 metros aqui são 200 côvados, tá? Então, nem vou puxar lá para baixo, porque quando é de medida é só isso. 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Olha só, Jesus já tinha o peixe e já estava assado. Jesus já tinha a fogueira, já tinha o peixe, já tinha o pão, já estava tudo pronto. Eles estavam chegando com muitos peixes, mas Jesus já tinha o peixe pronto. O que isso me ensina? A gente pode fazer as coisas pelas nossas mãos, mas glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque muitas vezes o banquete do Senhor já estará pronto. A mesa já estará posta diante do Senhor, independente daquilo que você tem para trazer em suas mãos, independentemente daquilo que nós estamos trazendo, aquilo que a gente busca para nós, muitas vezes o Senhor já vai ter preparado para nós. Prepara uma mesa perante os meus inimigos, não é isso que diz o Salmo? O Senhor tem banquetes e mesas preparadas para nós. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Então, a pesca era grande na quantidade e grande na
qualidade. Quando o Senhor abre a porta, quando o Senhor derrama, tudo é abundante, a qualidade e a quantidade. Glória a Deus. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu, porque deveria ter se rompido. Mais um milagre, mais uma prova do milagre. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Então, eles sabiam que era, mas ninguém tinha coragem de falar. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Então aqui de novo Jesus repete algo que ele fez muitas vezes durante o ministério. Partiu o pão e o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Então, quando Jesus aparece para os discípulos, a primeira vez no próprio domingo de Páscoa, ao entardecer, à noite, eles estão trancados em um lugar com medo de serem pegos, o texto diz com medo dos judeus, e Jesus aparece para eles, declara paz, come com eles, eles veem as feridas, as marcas e tudo mais. Nesse dia, nesse primeiro domingo que ele aparece, Tomé não está lá. Durante a semana, eles contam isso para Tomé. Tomé questiona, que Tomé diz que não acredita, que só acredita vendo. No outro domingo, Jesus aparece de novo e fala para Tomé: vem aqui, Tomé, olha aqui as marcas, vem ver tudo. E Tomé crê. Então, essa é a segunda aparição. E agora é a terceira aparição de Jesus aos discípulos, quando ele realiza o mesmo milagre que ele já tinha feito na vida de Pedro 3 anos antes. Então, Jesus prova que é ele mesmo, repetindo aquilo que ele já fez na vida de Pedro. Então, do mesmo jeito que eu te chamei da primeira vez, eu reforço o seu chamado para agora. Pega esse milagre todo e vem ser pescador de homens junto comigo. Que Deus te abençoe.